Então, 13 coisas que pessoas mentalmente fortes jamais fazem. Anota isso aí, anota. Essas 13 comportamentos, 13 princípios que a Amy Morin ela descreve, foi depois dela passar por um momento muito complicado na vida dela, onde a mãe dela tem um aneurisma e morre repentinamente, e pouquíssimo tempo depois, o marido dela, jovem, atleta, infarta e morre repentinamente. E ela perdeu a mãe e o marido, assim, em pouquíssimo tempo, em uma situação que não teve sinais de que iria acontecer, e ela entrou num processo de depressão muito grande, de luto profundo, e foi quando ela chegou à conclusão que ela precisava sair daquilo ali. E ela, então, ela escreveu o que que ela precisava fazer para sair daquela situação. E ela colocou em prática e saiu da situação. Então é algo que foi vivido, experienciado, que a gente já sabe que dá certo. E aí, se eu fosse você, prestava muita atenção nisso, porque ela, inclusive, ela disse que ela lia e relia essa lista todos os dias, todos os dias, todos os dias. Depois eu vou botar até lá no grupo do ERM. E conforme ela foi decorando e aprendendo e absorvendo isso, ela foi conseguindo superar todas as dificuldades que ela estava enfrentando. Então, ela jamais tenta agradar o mundo, né? É o que eu falo sempre, seja você mesmo. Você tem que agradar a si mesmo, não é o mundo. Você não tem que mudar a sua característica, você não tem que deixar de ser alegre para agradar alguém. Você não tem que diminuir para caber na vida de ninguém. Você não tem que deixar de ser, por exemplo, uma pessoa mais calada, mais quietinha, e virar um tagarela falante para agradar ninguém. Ser o que é. Não tem que ficar tentando, sabe? Porque ninguém agrada todo mundo, ninguém agrada. Ninguém é unanimidade. Sempre vai existir quem fale mal de você pelas costas, que te critique. Isso faz parte da vida. Então, se agrade em primeiro lugar. Jamais abre mão do seu poder de escolha. Minha vida é minha vida. Aqui, nesse territóriozinho aqui, quem manda sou eu. Então, a escolha é minha. E eu não quero ninguém interferindo naquilo que só pertence a mim. Só eu devo fazer essa escolha e eu quero fazer essa escolha. E eu não quero interferência de ninguém. Uma coisa muito diferente é você, por exemplo, consultar alguém, sabe? Consultar alguém, pedir um conselho especializado, às vezes, médico, advogado, pedir o conselho de uma pessoa amiga que você considere sábia. Isso é uma coisa completamente diferente. Mas a decisão tem que ser sua. Outra coisa que bem importante, jamais se incomodam com o sucesso dos outros. Não existe nada mais terrível do que isso. A pessoa, em vez de aplaudir, comemorar, sentir alegria e satisfação, se sentir incomodada porque o outro conseguiu algo antes dela, primeiro do que ela. Saiu, vai ter que voltar. Para com isso, por favor. Aprenda. Eu aprendi no marketing de relacionamento a aplaudir as pessoas que alcançavam as metas até as minhas mãos arderem. Aí eu sabia que eu estava no nível certo de aplauso. A gente tem que se alegrar com o sucesso do outro, para que lá na frente, quando for a minha vez de ter sucesso, eu tenha muitas pessoas ao meu redor que verdadeiramente se alegrem com o meu sucesso também. Jamais perdem tempo sentindo pena de si mesmas. Tem nem muito o que comentar a respeito disso, né? Ela não podia perder tempo sentindo pena dela porque a mãe e o marido morreram de forma tão repentina. Ela era muito jovem, ela precisava continuar vivendo. Ela tinha uma vida pela frente. E ficar sentindo pena de si mesmo nunca resolve nada. Nunca resolve nada. Anota aí. Sentir pena de eu mesma nunca resolve nada. Sentir pena de eu mesmo nunca resolve nada. Jamais tem medo de mudança. Mais tem medo de mudança.
A vida muda o tempo todo, as pessoas mudam o tempo todo, tudo muda o tempo todo, o clima muda, tudo muda. Tudo é cíclico, o dia é cíclico, né, tem noite, tem dia, tem tarde, tem manhã, tardezinha, tem madrugada, tudo é cíclico. Tudo está mudando o tempo todo, tem que ter movimento. Então a gente não tem por que ter medo de mudanças. Jamais sentem que o mundo lhes deva alguma coisa. Ah, isso é terrível. Se você fizer o bem a alguém, não espera nada em troca, não. Principalmente reconhecimento, esquece isso. E tem uma coisa que eu aprendi no ano de 2024 foi isso. Eu não espero nada, 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 nada. Nada. Geralmente, as pessoas que mais vão te atacar na vida, as pessoas que mais vão te decepcionar são aquelas que você mais vai ajudar. E tudo bem, se você ajudou sem esperar nenhum tipo de reconhecimento. O mundo não te deve nada. Jamais cometem o mesmo erro várias vezes, lógico. Uma pessoa mentalmente forte não vai viver a vida inteira cometendo o mesmo erro, né? Por favor. Porque a consequência do erro é dor. E a pessoa que vive na dor uma vida inteira tem alguma coisa de errada com essa pessoa. Não é possível. Uma pessoa viver na dor a vida inteira tem alguma coisa de errado. Jamais ficam presas ao passado. Do passado, apenas o aprendizado. E do futuro? O planejar. Na métrica da vida, dada pela Febracis, a gente tem aí 10% de passado, que é o aprendizado, 70% do tempo presente, que é a vida, e 20% para planejar. Se a gente não planeja o amanhã, todo mundo vai depender da sorte, né? Então, a gente tem que ter um planejamentozinho, que não deve ocupar mais do que 20% da nossa vida. Jamais deixe de correr riscos por medo. Os bem-sucedidos na face da Terra foram as pessoas que correram riscos. Todos eles, todos eles. Eu, quando me mudei para Rio das Ostras, eu corri o risco danado. Vim com a cara e a coragem. Eu só sabia que eu queria ficar perto da minha mãe. Só isso. E a minha vida se tornou uma vida maravilhosa depois que eu tomei essa decisão. Eu nunca me senti tão feliz, desde que eu vivo nessa terra, do que quando eu cheguei na cidade de Rio das Ostras. Fazem 3 anos isso. Estou vivendo o melhor momento da minha vida. Mas eu não teria alcançado isso se eu tivesse ficado com medo e, por medo, não tivesse vindo morar aqui. Então, jamais deixem de correr riscos por causa de medo, né? Jamais desistem depois do primeiro fracasso. Isso aí. É porque deu errado na primeira vez, na segunda vez, na terceira, na quarta, na quinta, né? Thomas Edison errou mais de 1000 vezes até criar a lâmpada. Não. Os mecânicos do Ford levaram 2 anos para criar o primeiro motor com 4 cilindros. Erraram durante 2 anos. O Honda, né? O criador das nossas motocicletas, né? Ele criou a primeira bicicleta a combustão, que depois deu origem às motos, através de uma necessidade da guerra. Não tinha combustível e eles tinham muitos lixo lá, em função da guerra, que naquele lixo ali, que era um objeto de metal, ele viu a possibilidade de fazer um tanque de combustível, acoplar uma bicicleta e com aquele pouquinho de gasolina a pessoa ter uma autonomia muito grande para poder ir e vir. Então, sempre... E ele não acertou nem de primeira, nem de segunda. E quando ele acertou, e ele foi prosperando, prosperando, aí veio a guerra e detonou tudo de novo, a Segunda Guerra lá, destruiu lá a fábrica dele. Eu sei que aí teve 2 fábricas que foram destruídas, mas ele começou de novo, e hoje em dia é uma multinacional, né? Quem é que não conhece os carros e as motos da Honda? Entre outras coisas que eles fabricam também. Jamais se concentram naquilo que não podem controlar. Se você não pode controlar, não bota foco nisso não, menino. Para com isso.
Não está no controle, tira o foco, não adianta. Ah, mas é meu filho, eu sei que é seu filho, mas, pô, seu filho não está no seu controle, então não adianta botar o foco nele. Deixa ele cuidar da vida dele lá, do jeito que ele quer. Todo filho sabe para onde correr quando o calo aperta, não é não? Vem geralmente para o colo da mamãe, não é assim? Não. Espera que uma hora aparece aí e dá notícia. Mas não está no controle. Então tira o foco disso, bota o foco em você. Vai viver bem, vai viver feliz. Não bota foco no que não está no controle. Jamais esperam resultados imediatos. Nossa, às vezes acontece, mas é tão raro isso. Geralmente leva tempo, muito tempo, né. Eu comecei a reprogramação mental com 6 alunos. A última turma a gente teve 180 alunos. Essa aqui tá menor do que a outra, mas já teve tanto aluno aqui de tanto lugar do Brasil e do mundo no reprogramação mental. Eu comecei com 6. E eu não estava preocupada com plateia, porque se eu tivesse preocupada com plateia, ali no primeiro eu já tinha desistido, né. Mas eu sempre tive preocupada com outro tipo de resultado, que é a mudança da sua vida. E é com aquilo que você escuta aqui no reprogramação mental, você se sentir estimulado, estimulada a fazer mudanças na sua vida, por você mesmo. Esse é meu combustível, não me interessa o número de pessoas. Se um só mudou, eu já estou feliz da vida, porque uma pessoa impacta gerações. Uma pessoa que passa a usar a inteligência emocional, uma pessoa que passa a ter uma mentalidade forte, a ter força mental, ela vai impactar a vida de muita gente que está ao seu redor. Então, na realidade, não é um só, são várias pessoas. E se cada um de vocês fizerem mudanças na vida de vocês, olha a onda que isso está gerando. Nós estamos tornando o nosso mundo um lugar melhor de se viver. Então, jamais espere esse negócio de resultado imediato. Segue seu coração, segue a sua meta, segue o seu desejo, faça o seu melhor e sinta prazer em cada dia em que a tarefa tentou ser cumprida, sem criar expectativas e sem criar, uma expectativa de que tem que ser hoje. Não, só faz o seu melhor, só isso. E por fim, jamais se isolam, né. Quando a gente se isola, o peso fica pesado demais. E como a gente aprende na sociologia, o homem é um animal social. Todo ser humano que se isola adoece severamente. Nós não fomos feitos para viver sozinhos.